Olá, amigos e amigas do Jornal de Nova Friburgo Digital, coluna Café com Você, nosso talk show, mais uma edição de volta aqui, sempre na página 9, e a gente toda semana tendo a satisfação, a alegria de receber pessoas, não só amigas, mas pessoas que têm aqui de Friburgo, que têm conteúdos, têm coisas a falar, têm coisas bacanas desenvolvidas e tudo. E hoje estou tendo a felicidade de receber um amigo antigo, e aí a gente não pode deixar de falar de um certo laço familiar, porque une a mim. Antes de conhecer ele, conheci o pai dele, que já nos deixou, infelizmente. Era uma pessoa maravilhosa, que eu conheci no trabalho, no antiga Aga. Enfim, estamos recebendo hoje aqui com muita alegria, muita satisfação, Paulo Roberto de Souza. Paulo, antes de mais nada, recebo meus agradecimentos aí do jornal. A gente sabe que você também está sempre na sua correria, atividades, quem trabalha assim, nessa atividade por conta própria e tudo, e está fazendo um trabalho como você faz nessa área ambiental muito legal. E a gente vai ser o assunto principal, mas a gente vai falando aqui agora. Então, Paulo, eu queria que antes de mais nada você falasse um pouquinho de você, além dos agradecimentos que você recebe da nossa parte, falasse um pouquinho, afinal de contas, de quem é você, sua família, né? Vocês têm uma história aqui em Friburgo legal, para depois a gente chegar na outra parte aí que a gente vai falar sobre o meio ambiente. Bom, Luiz, primeiramente eu queria te agradecer por esse convite, que é extremamente importante a gente poder estar divulgando o trabalho que a gente continua realizando, fazendo, né, aproveitando aqui a cidade que a gente ama. Então, eu acho que é uma oportunidade de quem não me conhece saber um pouco mais do que a gente vem fazendo. Atualmente, eu sou um aposentado, tenho 65 anos e estou trabalhando atualmente num plano diretor de um bairro aqui de Friburgo, do Parque São Clemente, e venho desenvolvendo essa coisa de meio ambiente há muito tempo, que eu fiquei por 8 anos trabalhando pela Agenda 21 Petrobras, que foi um aprendizado extremamente importante e que deu um lastro grande para a gente poder estar trabalhando com o meio ambiente, trabalhando com entidades que a gente vem trabalhando já há algum tempo e prestando serviço à comunidade. Isso aí que eu acho que é o mais importante e o que me faz ficar satisfeito na vida de poder estar ajudando. Isso aí é um caminho que não tem volta. A gente começa a aproveitar e ver que realmente tem coisas que a gente pode ajudar e facilitar a vida de outras pessoas. Isso para mim é bacana, importante e me faz ficar feliz com isso. Então, Paulo, com relação a essa questão, a gente já se conhece há muito tempo, você, nesse segmento aí de meio ambiente e tudo, você entrou de alguns anos para cá, você já teve uma atividade aí também, parece que você trabalhou em banco, não é isso? Eu fui... Como é que foi a sua trajetória profissional e até você descobrir assim, hoje já tem muita gente achando que é bacana, que é modismo e tudo, né? Mas você já começou lá atrás. Meu primeiro, vamos dizer, emprego foi no Itaú, né? No Banco Itaú, na área de seguros, né? Eu fui supervisor de seguros aqui em Friburgo, pelo Itaú, e numa época que a gente chegou a inaugurar essa agência nova aqui da Alberto Brown. Então, a partir dali, eu passei 8 anos, foi um aprendizado muito grande para mim, porque eu pude lidar com pessoas, né? Então, a gente lidava com pessoas, com empresas, e a gente foi vendo algumas coisas que a gente poderia estar trabalhando e ajudando, e no caso foi o que aconteceu. Logo que eu saí do Itaú, eu entrei para o Rotary, que é uma instituição de ajuda, né? Então a gente pôde aprender muita coisa com o Rotary. O Rotary foi uma outra atividade que me deixou bem à vontade para poder trabalhar, pedir, ajudar e passar conhecimento, né? Porque tem muita coisa que a gente pode acrescentar na vida de outras pessoas. Então, eu pude dar palestra em escolas aqui em Friburgo, em vários locais, e a área de meio ambiente foi a que me levou mais, porque Friburgo a gente
está exatamente numa área verde, né? Toda a área do município é cercada de verde, e a gente tem apenas o centro da cidade, que é o coração, e que dessa área toda da cidade, praticamente 20% é a área municipal, né, com seus distritos, e o resto é tudo cercado de mata, e é o que dá essa vontade de estar trabalhando com o meio ambiente. Exatamente foi esse conhecimento. Eu conheci todos os lugares de Friburgo, né? Então hoje eu tenho um conhecimento maior de toda a região. Muito bem, Paulo. A gente vai, né, a gente costuma fazer a divisão em 3 blocos, estamos chegando ao final aqui do primeiro, que vai dar uma paradinha e daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre isso, né? Porque, como a gente falou, hoje tem muita gente achando bonito, né? O ambiente, mas você já começou com isso muito tempo lá atrás e, né, tem aí está se graduando aí nessa área aí também. Enfim, a gente vai explorar um pouquinho mais de você sobre isso daí. Daqui a pouquinho a gente volta para a nossa segunda parte aqui da coluna Café com Você, no nosso talk show. Muito bem, amigos e amigas do Jornal Nova Friburgo Digital, estamos de volta aqui com a coluna Café com Você, né? Uma coluna simples, mas que a gente criou há 1 ano e meio atrás, parceria aqui com a Hotel Fábrios, por isso eu sempre agradeço a Ana Paula, toda a sua equipe aqui, que recebe a gente com carinho. E hoje, né, nessa segunda parte agora, tivemos o primeiro bate-papo, estamos recebendo Paulo Roberto de Souza, figura aí por demais conhecida por ele, pela família, pelo pai dele, né? Depois até vou comentar um pouquinho também de grande saudade, grande lembrança, e que é uma pessoa, assim, pelo que eu possa conhecer, e não vou aqui querer jogar confete não, Paulo, uma das pessoas assim, mais capacitadas que eu conheço, envolvida, já não é de hoje, né, desse segmento de meio ambiente, razão pela qual você já concluiu, está concluindo, está fazendo aí uma universidade, né, a respeito dessa área aí de se graduando cada vez mais. Então eu queria que você falasse mais sobre o meio ambiente ainda, e principalmente aqui em Friburgo, Paulo, já que você falou que, né, cercado de verde, tem tudo, a gente pode pensar até que não tem problemas ambientais, né? Quando eu acho que é justamente o contrário, principalmente pelo olhar de quem conhece bem. Então hoje, quais são as maiores adversidades, as maiores circunstâncias, o que você sonha, planeja ou desejaria de melhor para Friburgo nesse segmento? Bom, Luiz, o maior problema que a gente está passando, e vamos dizer, estava passando, é com relação à coleta de lixo em Friburgo, né? Porque a gente tem uma cidade turística e precisa ter um recolhimento de lixo com a ajuda da população, né? Não adianta a gente reclamar só com a empresa que faz a coleta se você não tiver a participação de todo mundo. O lojista chegar e saber a hora que vai botar o seu lixo do lado de fora, tentar minimizar o seu resíduo para poder ajudar, de repente, um catador. Você vem aqui, busca na parte da manhã cedo, que eu separo para você. Então, isso gera dinheiro, gera trabalho para a pessoa. Então, são várias coisas que a gente tem que determinar e fazer com que a cidade participe. Sem a participação da cidade, fica cada vez mais difícil, porque a gente tem uma cidade com 200 mil habitantes, a gente tem, você imagina, cada um, se fizer 2 quilos de resíduo por dia, você imagina o que a gente tem de recolhimento por dia. Então, são coisas que a gente tem que ter uma educação ambiental, isso tem que ser ensinado na escola, tem que começar na escola, ensinar as organizações que a gente participa, a gente tem que passar essa informação, tem que estar sempre falando a respeito de como minimizar, para a gente não jogar lixo em qualquer lugar. O cara tem um armário que vai descartar, mas não tem como jogar isso em algum lugar. Ele vai
desmonta o armário e joga na rua. Não pode ser assim, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente pediu na audiência pública para a companhia de lixo que está tomando conta a partir de agora, né? De ter um 0800 para você ligar e falar, eu tenho um móvel que eu preciso descartar. Aí você combina com a empresa para ela vir fazer a coleta. Então, são coisas que a gente tem que, né? Tem o resíduo industrial de confecção, que é um resíduo muito grande. Você andando pela rua, você vê que ainda o pessoal descarta de qualquer maneira. Não é culpa, é porque a companhia de recolhimento de lixo não pode fazer esse tipo de recolhimento. E a partir de agora a gente gostaria que acontecesse isso, assim como o lixo eletrônico. Você vê aí perto de loja que faz conserto de televisão, às vezes ela não tem como jogar fora, ela deixa na beira da rua e quem quiser que carregue e leve embora. Isso não pode ser assim. Numa cidade turística, a gente quer que seja cada dia melhor. Alberto Brown, se você passar num sábado à tarde, todas as caçambas estão cheias de lixo. Não pode. Isso aí a gente tem que minimizar. Não dá para me segurar o lixo de sábado e de domingo, ou de sábado, de sexta, sábado. Então vamos fazer um recolhimento à tarde, na hora do almoço e à noite. Alguma coisa. A gente tem que parcelar essa demanda para cada um ficar com uma parte. Não adianta só culpar a prefeitura, tem que dividir isso. É verdade. Isso aí, Paulo, a gente observa mesmo aqui na cidade, a gente, daqui a pouco já estamos chegando aqui no nosso segundo bloco aqui, né, uma coisa assim, como eu te falei, tranquila, e a gente vê que não só em alguns pontos assim de descarte, eu me recordo agora de uma das recentes colunas ali do nosso querido colega e amigo, né, parceiro Modesto, Zé Modesto Arouca, né, você participou recentemente agora do programa dele também, muito boa participação, e ele, de vez em quando, detona mesmo legal essa falta de educação de algumas pessoas, de descartar lixo de qualquer maneira, é sofá, é colchão e tudo, e isso também a gente vai falar aqui agora há pouco, você citou alguns lugares, mas o Rio também, infelizmente, nosso Bengalas aqui sofre com isso há muitos anos também, né, Paulo? A gente vai falar sobre isso, vou querer depois falar também um pouquinho, segunda parte aí, para a gente voltar sobre aquilo que você comentou do plano diretor, né, que eu acho muito legal, não só de um bairro, mas também se pensar que talvez esse possa ser o caminho. Temos a COP aí que está acontecendo, né, lá no Pará, enfim, mas a gente vai fazer aí agora a nossa segunda paradinha aqui agora, nosso segundo bloco estamos fechando agora, vou voltar depois para a terceira e última parte da coluna Café com Você, no nosso talk show, voltamos daqui a pouco. Muito bem, amigos e amigas leitoras do Jornal de Nova Friburgo Digital. Estamos de volta aqui com mais uma edição, né? Terceira parte agora da coluna Café com Você do nosso talk show. Parceria bem legal, inédita, simples, mas bacana aqui na empresa de Friburgo, com o Hotel Fabris, né? Por isso eu sempre agradeço aqui a Ana Paula, diretora do hotel, e toda a equipe aqui que sempre recebe a gente com carinho. Paulo Roberto, a gente estava falando aqui sobre essa situação, né, de pontos de lixo, lixões, verdadeiros lixões espalhados, que às vezes a própria fiscalização da municipalidade às vezes não dá conta de ver. Temos também, infelizmente, um cartão postal que às vezes sofre com isso também, que é o nosso Rio Bengalas, que corta toda a cidade. Enfim, o que a gente pode esperar aí, né? Se vamos ter que esperar a educação ambiental vir lá da escola mesmo, o que podemos fazer agora? Como é que você está vendo toda essa situação? Bom, Luiz, mais uma vez eu conclamo e falo o seguinte, é a participação de todo mundo, né? Então, esse problema, como eu comentei já com você, o Rio Bengalas, eu tenho várias fotos de todo tipo de lixo lá dentro, colchão, armário, sofá,
cadeira. Então, é o tipo da coisa. Se você tiver educação, você dá um outro fim para o colchão. Você pode tentar dar para uma instituição, minimizar. Essa é a palavra. E não jogar no rio, poxa, que é o tipo da coisa. A gente já sofreu tanto com problema no rio, e para que, bom... Bueiros, né, Paulo? A gente vê tantos bueiros aí, a pessoa jogando sacola. Tem coisa que a pessoa não imagina o problema que vai acarretar no futuro. São bolsões de água ali atrás da água, por exemplo. É um lugar que, se chover muito, enche porque o bueiro não dá conta e está cheio de lixo. Então são coisas que a gente vai tentando melhorar e fazer com que, pela educação, a gente encontre essa pessoa para fazer o descarte correto de lixo. E, Paulo, outra coisa bem que me ocorreu, na edição passada do jornal, na coluna do ano, saiu uma nota lá, do colunista, falando sobre a questão das sacolas plásticas, né? Que até ele brincou dizendo que nossa vida vale menos, dura menos do que uma sacola, porque uma sacola leva não sei quantos anos. Daí para cima, são centenas de anos. Centenas de anos, enquanto a gente não passa, na pior das hipóteses, 80, 90, 100 anos. E os supermercados hoje, teve aquela lei que temos atrás aí, estão cumprindo, são biodegradáveis mesmo, essa sacola, parece que voltou a todo o esquema de novo. Na realidade, a gente gostaria que fosse biodegradável, né? Mas a gente não dá para você tomar conta de tudo. E não é apenas um supermercado, são vários, e a gente vê que realmente não existe uma política de fiscalização. Se não existe política de fiscalização, você vai deixar, aqui pode fazer, ali pode também. Então, acaba que tem no Japão agora, eles estão fazendo com pigmento de bambu a sacola, que ela vai para o lixo e ela se degrada rapidamente. Então, são coisas que a gente, ainda lá para frente, a gente talvez receba essa tecnologia para desenvolver esse trabalho aqui no Brasil, que seria interessante para todo mundo. Para todo mundo. Paulo Roberto, você disse no início aí sobre o trabalho que você tem desenvolvido também no plano diretor aí para um bairro especificamente aqui, né? Acho que você pode citar de novo a Parque São Clemente. O que significa esse plano diretor aí? O que ele pode ajudar esse bairro e disso o que pode servir de modelo para, sei lá, para outros bairros, para outras comunidades e para Nova Friburgo? Bom, o plano diretor é um estudo da cidade como um todo. Então, o plano diretor vai estudar cada bairro de Nova Friburgo. E cada bairro tem suas particularidades, né? Cada um tem um problema, cada um tem uma solução, cada um mostra coisas que é muito habitado, pouco habitado, distante do centro. Então, cada um tem um jeito de você poder melhorar a vida da pessoa que está ali no bairro. Então, eu estou fazendo o plano diretor do Parque São Clemente, que é um bairro que foi criado exatamente para aumentar o poder, o nível da cidade. As construções no centro da cidade já estavam... não tinha mais lugar para construir, e ali foi um bairro planejado. E esse bairro planejado era do Dr. César Guini, que era proprietário daquelas terras do outro lado do Rio Bengalas, né? Que abrange ao redor ali do Nova Friburgo Country Club. A partir do Country Club até o Friburguense, e vai até lá em cima, na Pedrinho, tem um território bem grande, e com 40% desse bairro é de área verde, é mata fechada. E todas as ruas, das 26 ruas que a gente tem no bairro, todas elas são arborizadas. Então é um exemplo que hoje se diz que é um bairro, vamos dizer, planejado ecologicamente, né? Porque a gente tem coleta de esgoto, a gente tem água encanada, a gente tem iluminação, segurança. A gente está trabalhando num projeto novo de segurança que vai sair, vai ser mais um agregador de valor para o bairro.
E, na realidade, todo mundo tem a possibilidade de melhorar o modo de viver nesse bairro. Então, ali existe o Parque Hotel, que foi construído o Parque Hotel porque esse bairro foi vendido terrenos no Rio de Janeiro. Uhum. Então, o cara vinha do Rio de Janeiro para ficar no Parque Hotel, para ver onde queria comprar o terreno, e aí passou o Parque Hotel a ser um hotel viveu até bem pouco, até algum tempo atrás, e construído por Lúcio Costa. E Oscar Niemeyer teve terreno no Parque São Clemente. Então são histórias que a gente não pode deixar morrer, né? E a gente hoje tem o Arautos, né? A Igreja Nossa Senhora de Fátima, que é uma igreja sem igual, e o movimento turístico para lá está aumentando a cada final de semana. Já tá... Sem falar da passagem, né? Que muita gente contorna ali. Exatamente. Então, ali, no final de semana, já tem cerca de 2.000 pessoas que já estão visitando a igreja. Então, são coisas que a gente tem que começar a planejar, botar a indicação de placas, a igreja é para cá, o friburguense é para lá, o Parque Hotel é aqui. Então, isso tudo Pedrinco, a gente tem que... Pedrinco ali em cima. Então, a gente tem que fazer um bairro para você chegar, entender e visualizar que é um bairro diferenciado por ser uma área verde, né? Então, esse é o estudo que a gente está fazendo, o que pode ser melhorado. Algumas vias lá ainda são de terra, então a gente está tentando melhorar para todo mundo ficar bem. Esse é o propósito do plano diretor, para a gente encaminhar para a prefeitura tomar a iniciativa. Paulo Roberto de Souza, muito bom te ouvir, muito bom entender, né? A gente às vezes pensa que meio ambiente também é uma coisa às vezes muito simples, quando na realidade é bem complexa e muito importante. A gente cada vez mais está pagando esse preço para aprender isso. Então, muito bom te ouvir, Paulo. A gente está chegando ao final. Queria te agradecer mais uma vez sua possibilidade, sua disponibilidade de vir aqui. Eu que agradeço. Sua dedicação aí pelo seu trabalho e tudo. Parabenizar, desejar que você continue assim, que existam muitos outros Paulo Roberto para poder fazer esse trabalho em prol da nossa comunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá legal, meus amigos. Chegamos então, leitores, chegamos ao final de mais uma edição da coluna Café com Você. Como sempre digo, para ficar bem claro, bem didaticamente, estão acompanhando aqui na página 9, uma foto acima, e minha com Paulo Roberto, e embaixo um pouco de descrição falando um pouquinho dele, e desse botão vermelho, está escrito atenção, vermelho, dedinho amarelo, clique aqui, pode clicar, né, principalmente se o seu leitor de PDF estiver bem atualizado, estiver certinho, você vai assistir esse papo nosso aqui, muito proveitoso, muito interessante aqui, a natureza agradece e a gente também agradece você. Paulo, muito obrigado a todos e até a nossa próxima edição da coluna Café com Você, nosso talk show.